Turma, o que é memória? Então, dentre as várias definições de memória, uma que eu gosto bastante de abordar é que a memória é a capacidade de reter informações e recuperá-la em momentos diferentes. Mas que tipo de informações? Então, essas informações podem ser informações explícitas, ou seja, conscientes, aquelas informações que a gente consegue expressar oralmente, né? Como as memórias de fatos e eventos, e também as memórias episódicas. As memórias de fatos e eventos são aquelas memórias que acontecem na nossa vida, mas que não necessariamente estejam relacionadas a nós. Por exemplo, os assuntos que estudamos na universidade, as notícias do jornal, a pandemia por Covid-19. Então, isso tudo são memórias de fatos e eventos. As memórias episódicas são aquelas, sim, que são autobiográficas, onde você se insere naquela memória. Além das memórias explícitas, nós temos também as memórias implícitas. As memórias implícitas, elas são difíceis de expressar oralmente. E nós temos como principais representantes as memórias emocionais e as memórias de hábitos e habilidades. Por quanto tempo podemos reter uma informação na nossa memória? Então, as memórias elas podem permanecer, né, retidas por um curto tempo e por um longo tempo. Essa classificação da memória é bastante importante. Inclusive, o substrato neural desses dois tipos de memória são diferentes. Vamos ver aqui o processamento da memória e entender um pouquinho mais sobre memória de curta e de longa duração. Então, inicialmente, a gente tem o processo de aquisição. É quando a gente adquire a memória. É quando a gente aprende alguma habilidade nova, ou quando a gente obtém uma informação. Após a aquisição da memória, essa memória ela vai ser mantida no nosso sistema de memória de curta duração. Essa memória de curta duração, ela para estar consciente em nossa mente, ela precisa de atenção. Se a gente não direciona uma atenção àquela memória que a gente acabou de adquirir, ela rapidamente se desfaz. Então, uma característica importante da memória de curta duração é que ela é consciente e que a gente tem uma atenção sobre ela. Nós damos importância àquela informação, então existe um processo de reverberação, nós fazemos força, nós temos a intenção de lembrar daquela informação. E essa memória de curto prazo, então, se ela é interessante para o indivíduo, ela vai ser consolidada numa memória de longa duração. E aí, quando necessário, o indivíduo pode evocar a memória. Então, primeiro, é que nem toda informação que a gente adquire, ela se transforma em memória de curta duração. Para a informação que a gente adquire passar a ser uma memória de curta duração, estar presente conscientemente, a gente tem que dar atenção a ela. Então, essa é a primeira etapa de seleção das informações que nós adquirimos. Então, veja que existe uma filtragem nesse processo. E aí, depois acontece novamente um processo de filtração, porque nem toda memória de curta duração vai ser uma memória de longa duração. Novamente, só aquela memória em que a gente tem algum interesse sobre ela ou quando as emoções atuam sobre aquela memória, né? E aí é independente da nossa vontade. Seja uma emoção positiva ou negativa, ela atuando sobre aquela memória de curta duração, essa memória vai se tornar uma memória de longa duração, porque nós aprendemos na aula passada que a amígdala, ela estimula o funcionamento do hipocampo, que é o centro que consolida as nossas memórias de longo prazo declarativas. Então, nós vamos poder compreender um pouco melhor essa relação entre amígdala e hipocampo na aula de hoje. E aí, quando o indivíduo necessita daquela informação, então se inicia o processo de evocação. Então, turma, vamos definir melhor aqui o que é uma memória de curto prazo. Então, a memória de curto prazo é a informação que é mantida no pensamento consciente, ou seja, nós direcionamos a atenção sobre aquela informação. Ela sempre é recapitulada, né? Ela é utilizada para direcionar comportamentos, julgamentos, para planejamento. Essa memória ela pode durar apenas alguns segundos, mas também pode durar horas, né? E ela é bastante vulnerável à perturbação. Então, vamos dar um exemplo prático sobre esse tipo de memória, né? Então, quando você está guardando informação sobre o número do telefone de uma pessoa, o nome daquela pessoa que está ali fazendo um serviço, o que você está aprendendo agora, né? Algum planejamento que você fez durante o dia, sua agenda do dia. Então, todos isso são informações que você destaca com atenção sobre ela e que ela permanece na memória de curto prazo.
Só que, como a gente acabou de ler aqui, essa memória ela é facilmente perturbada, né? Então, às vezes, você está sendo atendida por uma pessoa, você guarda o nome dela na memória, mas como você já discute alguma coisa a respeito daquele serviço, se você não deu uma atenção muito grande para o nome da pessoa, rapidamente você esquece aquele nome. Ou você pode esquecer o endereço, ou o número de telefone, muitas vezes a gente esquece até o que a gente planejou para aquele dia. É por isso que a gente tem uma agenda para nos ajudar. Então, assim, a memória de curto prazo é uma memória consciente, a gente tem que destinar uma atenção sobre ela, né? Ela é passageira, ela só vai ser consolidada, né, num processo posterior, se mais atenção for voltada a ela, ou se houver um processo emocional, né, participando desse processo de consolidação, e são vulneráveis à perturbação. Né? Então, existe uma subclassificação de memória de curto prazo. Né? Existe uma memória de curto prazo operacional, que é aquela memória ainda mais rápida, e uma memória que a gente diz memória de curto prazo, realmente, que é aquela memória que dura minutos ou hora. Então, essa divisão, né, ela é importante para algumas áreas do estudo de memória, mas para a gente aqui na disciplina, que a gente quer ter uma visão mais geral, a gente pode considerar todas essas memórias, né, como sendo memória de curto prazo. A gente não precisa distinguir entre memória operacional e memória de curto prazo de fato. O que nós temos que entender sobre elas são as suas principais características. Né? Uma memória que ela é passageira, né, é consciente, né, precisa de atenção, ela é facilmente perturbada. E qual é o substrato neural da memória de curto prazo? Então, a região do cérebro responsável pela manutenção da memória de curto prazo é a região aqui ilustrada do córtex pré-frontal. E a memória de curto prazo, ela é utilizada, como a gente já mencionou, para planejamento de atividades, ela direciona comportamentos, né, e também é importante para os julgamentos. Lembrando um pouquinho da aula anterior, né, a gente já aprendeu que, apesar desses comportamentos, dessas funções, elas serem tidas realmente, né, como bastante racionais, a gente já sabe que a amígdala influencia o funcionamento do pré-frontal. E aí, aqui nós temos ilustrado os neurotransmissores que participam da manutenção da memória de curto prazo. Aqui, na sinapse principal, nós temos uma neurotransmissão glutamatérgica. Então, o glutamato é o principal neurotransmissor para a manutenção da memória de curto prazo. A noradrenalina e a dopamina atuam como moduladores da sinapse glutamatérgica. Vejam aqui, a noradrenalina, quando atua sobre a sinapse glutamatérgica, ela estimula essa sinapse, deixa essa sinapse mais forte, induz a liberação de mais neurotransmissores, estimula a exposição de receptores no neurônio pós-sináptico. Então, turma, a liberação de noradrenalina durante o exercício físico, que é um agente estressor agudo, é benéfica para incrementar aquela memória que está sendo vinculada nessas sinapses glutamatérgicas. Aonde? No meu pré-frontal. A dopamina, como a gente tem aqui ilustrado, ela é um modulador que vai inibir a atividade glutamatérgica, mas aí a gente precisa ter um pouco de atenção sobre qual sinapse glutamatérgica a dopamina está atuando. Vejam só, quando nós mantemos uma memória de curto prazo, né, na nossa atenção, no nosso foco, existem também algumas informações que também estão sendo vinculadas pelo glutamato, né? Só que por outras vias glutamatérgicas que tem que ser inibida, que é o que a gente chama de ruído. Nesse momento, você está focando, né, na informação que eu estou lhe passando sobre sinapse glutamatérgica, sobre memória de curto prazo. Então, essa informação, que é importante para esse momento, para guiar seu comportamento, seu planejamento, seu raciocínio, e que a gente espera que se transforme numa memória de longo prazo, ela está sendo vinculada pelo glutamato, principalmente, e estimulada pela noradrenalina. Quanto mais interesse você tem, né, quanto maior será a modulação da noradrenalina sobre o glutamato. Só que nesse mesmo momento, provavelmente aí na sua casa, você tem algum barulho que levaria à distração dessa informação. Alguma pessoa da sua família pode estar conversando próximo a você, ou tem o barulho da rua, ou então seu WhatsApp está tocando, ou Instagram, enfim, essas informações que não são interessantes nesse momento, que o indivíduo deve excluir ela da memória de curto prazo, a gente chama de ruídos. Então, a dopamina é importante nesse momento porque ela vai inibir essa informação, ou seja, ela reduz o ruído.
Enquanto a noradrenalina é importante para aumentar a atividade do pré-frontal, a dopamina vai inibir o ruído e isso é o que a gente chama de direcionar a atenção. Aqui, em resumo, nós temos a atividade de cada um desses neurotransmissores. Então, a principal atividade do glutamato é manter a memória de curto prazo. A principal atividade da noradrenalina é prover o alerta cognitivo. E da dopamina, é eliminar os ruídos, né, direcionando a atenção. Agora, vamos tentar relacionar a resposta ao estresse e a memória de trabalho. Vejam só, relembrando que no estresse agudo, durante a fase de alarme, perifericamente, vai existir ativação do sistema simpático e liberação das catecolaminas. E a nível central, a gente tem a ativação do lóbulo cerúleus, que é aquele núcleo noradrenérgico no tronco encefálico, e a gente já viu, e vamos recordar aqui, que o lóbulo cerúleus ativa diversas vias noradrenérgicas no córtex, né, principalmente no córtex pré-frontal, aonde é o substrato da memória de trabalho. Além das vias noradrenérgicas, vias dopaminérgicas também são ativadas a partir do sistema de recompensa, ou seja, área tegmentar ventral e núcleo accumbens, né, ativam vias dopaminérgicas que vão modular também o funcionamento do córtex pré-frontal. Então, durante um estressor agudo, como um exercício físico, durante uma fala pública ou alguns outros estressores agudos, tanto a noradrenalina quanto a dopamina agem no córtex pré-frontal, modulando a memória de trabalho, como foi citado anteriormente. Enquanto a noradrenalina ativa as vias glutamatérgicas, ou seja, incrementa o funcionamento da memória de trabalho, as vias dopaminérgicas vão inibir os ruídos, direcionando a atenção. Então, um estressor agudo é benéfico para o funcionamento da memória de trabalho, porque ativam vias noradrenérgicas de forma satisfatória, incrementando o funcionamento da memória de trabalho. Porém, é importante evidenciar que níveis baixos ou altos de noradrenalina e dopamina no córtex pré-frontal prejudicam a memória de trabalho. Níveis baixos desses neurotransmissores faz com que o indivíduo fique distraído, tenha déficit de atenção, então o funcionamento da memória de trabalho é prejudicado. E altos níveis desses neurotransmissores também causam uma síndrome comportamental, que o indivíduo fica impulsivo, pode apresentar comportamentos estereotipados, pensamentos estereotipados, uma inflexibilidade cognitiva, então também é prejudicial para o funcionamento da memória de trabalho. Após a fase de alarme, nós estudamos que se inicia a ação do eixo hipotálamo hipófise adrenal, já na fase de resistência. Discutimos que o cortisol ele pode atravessar a barreira hematoencefálica e atuar tanto nas emoções quanto em aspectos cognitivos. Vejam aqui, nós estamos ilustrando o córtex pré-frontal, o funcionamento da memória de trabalho aqui mediado por vias dopaminérgicas, mas nessa mesma região, vocês podem perceber que os glicocorticoides, ou seja, o cortisol, também modula o funcionamento neuronal, tanto através de ligação com receptores de membrana, que são aqueles receptores não clássicos, quanto com seus receptores clássicos intracelulares. Ou seja, o cortisol modula também o funcionamento da memória de trabalho. E como é essa relação? Então, vamos ver essa curva aqui em um invertido. Vejam, à medida que os níveis de cortisol vão aumentando e esse hormônio vai se ligando a receptor do tipo MR, a performance da memória de trabalho, ela também vai aumentando. Só que essa performance aumenta até um nível máximo que corresponde à saturação dos receptores MR. Ou seja, quando todos os receptores MR estão ocupados pelo cortisol e aí ele começa a se ligar a receptor do tipo GR, essa performance começa a diminuir. Isso significa dizer que a ligação do cortisol ao receptor GR indica que já existe uma hipercortisolemia. Então, em resumo, baixos níveis de cortisol, que são um reflexo, né, da ativação desse eixo na fase de resistência, ele é benéfico para o funcionamento da memória de trabalho, porque os níveis de cortisol relativos à secreção ainda na fase de resistência se ligam a receptores do tipo MR.
A partir do momento que a liberação do cortisol passa a ser crônica, ou seja, o indivíduo passa para a fase de exaustão da resposta ao estresse e começa a apresentar hipercortisolemia, além do cortisol estar se ligando a receptores MR, também se liga a receptores GR. E é a ligação aos receptores GR que vai desencadear alterações neuronais que não são benéficas para a atuação da memória de curto prazo. Então, o estresse agudo, ele é benéfico para o funcionamento da memória de curto prazo, tanto porque estimula a secreção de noradrenalina quanto de dopamina no córtex pré-frontal, mas também porque o cortisol, através de ligação ao receptor MR, incrementa o funcionamento dessa memória. Mas a partir do momento que esse estresse começa a ser crônico, o cortisol, mediando suas ações através do receptor GR, inibe o funcionamento da memória de trabalho. Esse estudo aqui de meta-análise, ou seja, é um estudo estatístico que agrupa o resultado de diversos outros estudos sobre o mesmo tema, mostra que o exercício físico agudo, ou seja, um estressor agudo, tem efeito benéfico sobre o funcionamento cognitivo, principalmente sobre os domínios, como vocês podem ver aqui, de memória de trabalho, de controle inibitório e também, né, no planejamento. Ou seja, mostrando os benefícios do estressor agudo para o funcionamento do córtex pré-frontal e das ações cognitivas mediadas por essa região. Esse estudo, ele teve como amostra indivíduos de diferentes idades, crianças, adolescentes e jovens adultos, mas não houve diferença, né, com relação à faixa etária. Esse outro estudo aqui também é bastante interessante e mostra a relação do estresse agudo e da memória de trabalho. Vejam só, os indivíduos eram expostos a um estressor agudo, é um protocolo de estresse psicológico conhecido como TSST. Nesse protocolo, o que ocorre é uma entrevista de emprego e depois, em seguida, um teste aritmético, que são situações que tendem a gerar um estresse agudo nos indivíduos. Então, existe aqui uma fase introdutória e depois uma fase de acompanhamento do recovery. Ao longo do protocolo, vocês vejam que o protocolo pode durar cerca de até 2 horas, existe coleta de salivas em diferentes pontos para poder se medir o cortisol e também fazem uma análise da variabilidade cardíaca. Então, antes e após esse protocolo de indução de estresse, os autores realizaram um teste cognitivo de dígitos. E aí compararam os resultados entre homens e mulheres. Aqui são 2 versões do teste. Então, na versão 1 do teste, o que eles observaram é que, após esse protocolo indutor de estresse, as mulheres têm uma melhor performance no teste de dígito, ou seja, elas têm um aumento da cognição. Porém, na segunda versão do teste, que é um pouco mais complicada, não houve diferença nem para homem nem para as mulheres, ou seja, o agente estressor do protocolo explicado anteriormente não influenciou a cognição dos indivíduos, apenas no nível do teste mais leve, que as mulheres apresentaram um incremento cognitivo, especificamente na atenção sustentada, em função do estressor agudo. Agora, turma, a gente vai passar um pouco das memórias de curto prazo, que está sendo mantida pelo pré-frontal, e vamos começar a estudar as memórias de longo prazo. Já vimos que não é toda a memória de curto prazo que vira memória de longo prazo. Então, as memórias, para serem consolidadas, ou vai existir uma carga emocional sobre essa memória, a amígdala vai atuar sobre aquela situação, que vai favorecer a consolidação dessa memória, fazendo com que a gente armazene ela no nosso cérebro, ou então porque essa memória recebeu uma atenção especial, porque ela é importante para nós. E aí, as memórias de longo prazo, elas podem ser divididas em 2 grandes grupos, memórias implícitas e memórias explícitas. Diferente da memória de curto prazo, que toda ela é explícita, toda ela é declarativa, a memória de longo prazo pode ser declarativa ou explícita, ou então implícita ou não declarativa. A não declarativa, como a gente já ilustrou no início da aula, são os hábitos, as habilidades motoras e a memória emocional. A declarativa são os fatos e os eventos. Então, o que é a memória declarativa de longo prazo? É o armazenamento de fatos ou eventos. Fatos é aquela memória semântica e eventos autobiográficos, num horizonte de tempo dilatado,
E quando a gente precisa dela, essa informação pode ser evocada, ou seja, relembrada de maneira consciente. Quais são os tipos? Como a gente acabou de ilustrar, a autobiográfica de fatos ou a semântica de eventos. A natureza é sempre consciente, ela é uma memória bastante flexível. A gente pode criar novas associações com aquela memória que já foi consolidada. Então, ela não é rígida. Se nós aprendemos alguma coisa, algum fato, então, se acontece algum evento conosco, é possível depois que essa informação seja agregada a novos aprendizados ou a novas fases, né, a novos eventos da nossa vida. Então, é consciente, é ilimitada, né? Então, nós não temos a capacidade, até hoje desconhecemos a capacidade de limite de armazenamento da memória declarativa de longo prazo, lembrando que estamos dentro da memória declarativa, a gente vai estudar a memória implícita ou não declarativa apenas ao final da aula. Então, a capacidade é ilimitada, ela tem longa duração, né? A gente pode relembrar fatos que aconteceram na nossa infância. Por outro lado, como ela é muito flexível, nós podemos também esquecer facilmente algumas outras informações. Então, será mais fácil a gente relembrar algo que foi melhor consolidado. Será melhor consolidado se nós repetirmos mais, se nós dermos mais atenção, ou se existir uma carga emocional sobre aquela informação. E aí, o resgate, ou o recovery, ou a lembrança, né, pode, nesse momento, não trazer informações muito fidedignas, porque justamente como ela é flexível, ela permite que a gente incorpore aquela informação inicial, novas informações, isso faz com que a gente possa não ter um resgate da memória exatamente do modo que ela foi formada. A gente pode discutir essa questão da vantagem da flexibilidade, né, porque faz com que a gente agregue novas informações a uma memória que já existe, então a gente tem uma eficiência no processamento, né, na codificação da informação. Por outro lado, essa flexibilidade leva a um prejuízo no termos de recordação. A respeito do substrato neural da memória declarativa de longo prazo, nós temos aqui, ilustrando para vocês, o hipocampo. Então, o hipocampo é o centro da consolidação das memórias declarativas. O hipocampo não participa da consolidação das memórias implícitas, dos hábitos, das habilidades, ele não tem participação no armazenamento, né, da consolidação dessas memórias. São outras regiões que estão envolvidas que nós vamos discutir a seguir. Aqui nós temos ilustrado o hipocampo, aqui nós temos uma visão anatômica do hipocampo que é dividido em várias áreas. Então, o hipocampo se localiza no lobo temporal medial e é o centro, então, responsável pela consolidação das memórias declarativas de longo prazo. E como é que os pesquisadores descobriram a importância do hipocampo para a consolidação da memória de longo prazo declarativa? Existia um paciente, né, que na época se chamava HM, porque não poderia revelar o nome dele, hoje após a morte já tem a divulgação do nome dele, mas ele ficou conhecido como HM. Então, o HM ele tinha convulsões muito fortes, e aí o tratamento indicado após várias tentativas de uso farmacológico foi realmente retirar o hipocampo. Então, HM retirou o hipocampo e aí ele começou a apresentar amnésia anterógrada. O que é isso? Ele conseguia relembrar as coisas que ele já tinha consolidado, então os fatos do passado ele conseguia relembrar, mas ele não conseguia mais consolidar novas informações. E aí ele tinha uma psicóloga, que era a Brenda Miller, que começou a compreender essas alterações de memória nele, e aí percebeu, então, que aquele déficit de memória, né, para consolidar novas informações, estava relacionado, então, à área do cérebro que tinha sido removida, que seria o hipocampo. Então, as memórias antigas estavam consolidadas, ele sabia quem ele era, onde ele trabalhava, não trabalhou mais depois da cirurgia, mas ele tinha a ideia de que ele trabalhava, ele sabia onde ele morava, reconhecia familiares. Porém, ele não reconhecia Brenda. Por mais que ele tivesse várias sessões semanais com ela, toda vez que ele chegava na sessão de psicoterapia, Brenda precisava se apresentar novamente, porque ele não conseguia consolidar novas informações. E aí, turma, vejam que interessante. Apesar da Brenda Miller, no momento, ter hipotizado que as memórias ficavam guardadas no hipocampo, né, as novas memórias que nós íamos consolidando, elas ficavam armazenadas no hipocampo, porque era a área que o HM tinha retirado. Hoje em dia, nós já compreendemos que, na verdade, as nossas memórias declarativas, elas estão distribuídas no córtex.
o hipocampo ele é importante para estimular a sinapse entre essas memórias, ou seja, para fortalecer aquele circuito. Vejam aqui nesse diagrama. Nós temos aqui, né, o hipocampo fazendo aqui uma conexão com essa memória X que está no córtex. Então, veja que o hipocampo, quando há a formação da memória, quando a gente adquire a memória, ela passa primeiro a ser uma memória de curto prazo. Se ela receber atenção, se houver repetição, ou se houver uma carga emocional sobre aquela informação, essa memória ativa o hipocampo e o hipocampo responde. Quando o hipocampo responde, veja que a conexão entre as células, né, que estão ali transportando, sinalizando, codificando aquela memória, se fortalece. Depois que esse circuito é fortalecido, o hipocampo deixa de participar, então, desse processo de formação da memória. Tá? Então, vejam só, as memórias de longo prazo declarativas, elas estão nos córtex, o hipocampo é ativado, porque ela deve ser consolidada, então o hipocampo é ativado, ele responde para essas vias neurais que estão no córtex, estimulando o fortalecimento daquele circuito. Depois que aquele circuito foi fortalecido, dizemos que a memória foi consolidada, o hipocampo deixa, então, de ser estimulado. E assim começa, né, esse novo processo, quando outra memória, então, deve ser consolidada. Como é que acontece, de fato, esse fortalecimento do circuito dessas memórias? Então, vejam aqui. Aqui nós temos o potencial de ação celular, aqui nós temos o que a gente chama de potencial de longa duração. O potencial de longa duração é uma intensificação do potencial de ação neural. Vejam aqui que a amplitude do potencial de ação se eleva. Isso aqui é eletrofisiologicamente. Bioquimicamente, o que acontece durante o potencial de longa duração é um aumento tanto da quantidade de neurotransmissores quanto da quantidade de receptores na sinapse. Isso faz com que a sinapse seja mais forte. Então, é essa observação eletrofisiológica e bioquímica que faz com que os circuitos de memória se fortaleçam. Então, quando o hipocampo começa a estimular a consolidação das memórias, o que de fato está acontecendo é, eletrofisiologicamente, existe a formação de LTP, que é o potencial de ação incrementado, amplificado, enquanto isso, a neurotransmissão também é fortalecida, tanto pelo número de neurotransmissores, quanto pelo número de receptores. Vejam que interessante, durante a LTP, além dessa variabilidade eletrofisiológica, do aumento de receptores e neurotransmissores na fenda sináptica, observamos também o surgimento de novas sinapses, ou que a gente também pode chamar de botões sinápticos. Isso vai fortalecer ainda mais aquele circuito daquela memória que está sendo consolidada. Vejam aqui, ó, antes da LTP nós temos 3 sinapses, após a LTP nós temos 4 sinapses, fortalecendo o circuito que está vinculando aquela determinada informação. Turma, para o surgimento dessas novas sinapses, para a expressão desses novos receptores pós-sinápticos, uma molécula muito importante, que desde a aula de emoções nós estamos comentando sobre ela, é o BDNF. Nós temos aqui ilustrado o BDNF maduro, o pró-BDNF, então são variações da mesma molécula, e nós vamos entender qual a diferença entre elas. Percebam que essa molécula, que a gente chama de BDNF, que é uma neurotrofina, é uma proteína que estimula, né, modula sinapse, modula plasticidade sináptica, que é a formação de novas sinapses, e até mesmo neurogênese, ela é muito importante para a consolidação das memórias. Então, aqui nós temos uma sinapse glutamatérgica, ilustrada aqui no neurônio. Então, aqui nós temos o glutamato sendo liberado na sinapse, aqui nós temos receptores de glutamato. Vejam, turma, que o BDNF, quando ele começa a atuar aqui nessa sinapse, ele vai promover algumas cascatas intracelulares ou inibir outras, mas que, ao final, essa ação do BDNF vai ser importante para incrementar aquela sinapse ou estimular a formação de novos botões sinápticos ou até mesmo de novos neurônios. Então, aqui a gente tem a molécula completa do BDNF, essa molécula ela é clivada, então nós temos aqui ilustrada a parte madura do BDNF,
como mostra aqui a parte madura, produz neurogênese, crescimento de dendritos, formação de novas sinapses, então ela atua na neurogênese e neuroplasticidade, fortalece a sinapse, pode induzir a produção de novos receptores e secreção de neurotransmissores. Já a parte aqui a parte imatura, ela tem uma atividade oposta do BDNF maduro. É importante ressaltar que a ação de neurogênese e neuroplasticidade do BDNF maduro, ela ocorre quando essa molécula se liga a receptor do tipo TRKB, como vocês podem visualizar aqui. E a ação de apoptose mediada pelo pró-BDNF ocorre quando essa molécula se liga a receptor do tipo P75. Se por acaso o pró-BDNF se liga ao receptor TRKB e o BDNF maduro se liga ao receptor P75, ou seja, se ocorrer ligação cruzada, o papel dessas moléculas elas se invertem. Quando o BDNF maduro se liga ao receptor P75, ele vai induzir apoptose celular. E quando o pró-BDNF se liga ao receptor TRKB, ele vai induzir neuroplasticidade e neurogênese. Ou seja, o BDNF é uma molécula muito complexa, porque a sua ação depende da ligação ao receptor, do tipo de receptor que ele se liga e também da área do cérebro em que ele está atuando. Turma, vejam aqui, tentando relacionar agora o estresse e a síntese de BDNF, nós temos que o estresse agudo é importante para a expressão dessa molécula. Porém, quando o estresse começa a ser crônico, ele prejudica a expressão do BDNF. Na verdade, o mensageiro químico que modula a expressão do BDNF é o cortisol. Então, níveis ótimos de cortisol, representado pela secreção desse hormônio na fase de resistência da resposta ao estresse, é benéfico para a síntese do BDNF e, consequentemente, para as ações positivas do BDNF sobre a plasticidade neuronal e a formação de memórias. Porém, quando o cortisol é secretado de maneira excessiva, ou seja, quando o indivíduo está na fase de exaustão da resposta ao estresse, aquele excesso de cortisol prejudica a expressão do BDNF. Então, os níveis de BDNF vão cair e aí vai haver, então, um prejuízo dos processos de plasticidade, de neurogênese e também de formação de memórias. Vamos relembrar que o cortisol, além de ser importante para a expressão da molécula do BDNF, ele também é importante para a ativação do receptor do BDNF. Vejam aqui, nós ilustramos a molécula do BDNF, o seu receptor TRKB. Isso aqui é uma célula neuronal. Vejam que dentro da célula, ligando-se à parte intracelular do receptor TRKB, ao domínio intracelular do TRKB, existem receptores de glicocorticoide. A ligação do receptor de glicocorticoide ao TRKB facilita com que o BDNF ative o receptor. Quando o estresse é excessivo e o nível de cortisol aumenta demasiadamente, o cortisol começa a se ligar excessivamente nos receptores GR, deslocando esse receptor do complexo do TRKB. Ou seja, vejam aqui que menos receptor de cortisol do tipo GR está ligado ao TRKB. Isso aqui vai fazer com que o sinal induzido pelo BDNF no receptor TRKB seja enfraquecido. Percebam aqui que o sinal está bem forte, ou seja, quando o BDNF se liga ao TRKB, havendo a ligação intracelular do TRKB com o receptor GR, o sinal desencadeado do TRKB para o neurônio é extremamente forte e vai estimular, então, processos de neuroplasticidade e neurogênese. Mas a partir do momento que os níveis de cortisol aumentam, e aí o cortisol vai se ligando ao seu receptor GR, essa ligação desloca o receptor GR, e aí aquele complexo do TRKB ele deixa de existir, e o sinal desencadeado pela ligação do BDNF ao receptor TRKB é enfraquecido. Por fim, os processos de neurogênese e neuroplasticidade também são reduzidos. Então, voltando um pouco para a relação aqui do estresse com o BDNF,
os níveis altos de cortisol tanto são maléficos para a expressão do BDNF, mas também para a sensibilidade do seu receptor. E aí, turma, vejam que interessante, o exercício físico, ele estimula a produção do BDNF. Lembrando que o BDNF é muito importante para o processo de consolidação da memória, pois é ele que vai fortalecer aquela sinapse, seja por estímulo da liberação de neurotransmissor, seja pelo estímulo da expressão de receptores no neurônio pós-sináptico, seja por estímulo da formação de novos botões sinápticos, né, que a gente também pode chamar isso como arborização dendrítica, neuroplasticidade, ou pela indução da formação de novos neurônios, que vai ser importante para ser utilizado, né, em novas memórias que serão formadas, por exemplo. Então, o BDNF ele induz neuroplasticidade e neurogênese, e ele é liberado durante o exercício físico. O que, então, essa revisão de meta-análise encontrou é que uma sessão aguda, apenas um treinamento de um exercício físico, ele é capaz de aumentar, sim, os níveis de BDNF, né? E esse efeito de aumento chega a ser moderado. E que o exercício físico regular, ele ainda incrementa mais ainda essa ação aguda do exercício. Então, pessoas que treinam regularmente, esse aumento agudo após uma sessão de treino ainda é maior do que aquelas pessoas que não treinam regularmente e que fazem apenas uma sessão de treino. Agora, apesar de eles terem encontrado esse aumento do BDNF após o treino, eles não encontraram um aumento do BDNF basal. Isso quer dizer que existe esse aumento pós-treino e que depois de um tempo os níveis caem de novo a um estado basal. Então, a importância de se manter, então, o hábito, né, de realizar exercício físico. E aí eles encontraram também uma diferença, né, sexual, tá? As fêmeas, então, elas têm menores aumentos do que os machos de BDNF após o exercício físico. Como está ilustrado aqui, turma, essa meta-análise foi para roedores, mas já existem alguns estudos com humanos que também apresentam, né, resultados nesse mesmo sentido. Então, o que a gente pode fazer que pode estimular o nosso BDNF, além da atividade física? Então, aqui a gente já tem ilustrado o exercício físico, mas uma boa noite de sono também é muito importante para a manutenção dos níveis de BDNF, estimula o aumento da síntese de BDNF, uma boa nutrição também, né? E evitar o estresse crônico. E, por outro lado, o estresse crônico reduz a produção do BDNF. Aqui nós temos uma figura que tenta fazer a relação do estresse e das diferentes fases da memória de longo prazo declarativa. Veja, nós temos um momento de aquisição da informação, quando essa informação é importante, ela vai ser consolidada, a gente já viu que a consolidação é mediada pelo hipocampo, apesar da memória não estar fixada, gravada dentro do hipocampo, a memória ela está no córtex. E aí, posteriormente, após a consolidação dessa memória, a gente tem o resgate da memória. Então, vejam, quando o estressor é agudo e ocorre um pouco antes da aquisição da memória, ele vai ser benéfico tanto para a aquisição dessa memória e para os processos posteriores de consolidação e também do resgate dessa memória. Porém, se o estressor é agudo, mas ele ocorre não imediatamente antes do processo de aquisição da memória, mas com um tempo relativamente maior dessa fase de aquisição, ele vai ser prejudicial tanto para o processo de aquisição quanto para os processos posteriores de consolidação e de resgate da memória. Os estressores agudos nem sempre são benéficos para a aquisição da memória. Para ele ser benéfico, ele precisa ser agudo e ocorrer imediatamente antes do processo de aquisição. Ainda, esse estressor precisa ser controlável. Se o estressor for incontrolável, ele vai prejudicar todo o processo de aquisição, consolidação e resgate da memória. Já se o estressor agudo ocorrer imediatamente antes da consolidação da memória, ele também favorece esse processo de consolidação, desde que ele seja, mais uma vez, um estressor controlável. Estressores agudos incontroláveis, eles são prejudiciais para os processos de memória de longo prazo. Com relação ao resgate da memória, estressores agudos, mesmo aqueles controláveis, eles são prejudiciais para esse processo mnemônico. O estressor agudo
imediatamente antes do resgate da memória ou durante o resgate da memória, ele vai prejudicar o resgate desta. Com relação ao estressor crônico, independente da fase da memória que ele ocorra, antes da aquisição, durante, antes da consolidação, durante a consolidação ou durante o resgate da memória, ele sempre vai prejudicar o sistema mnemônico. Então, vejam que a relação entre estresse e memória de longo prazo, ela é bem complexa. O estresse crônico sempre prejudica. O estresse agudo, a gente tem que pensar, quando o estresse agudo está ocorrendo? Imediatamente antes da aquisição ou consideravelmente antes da aquisição? Esse espaço de tempo vai gerar, sim, um resultado diferente sobre o processo de aquisição. O mesmo raciocínio nós temos para o processo de consolidação. Já para o resgate, o estressor agudo ele é sempre prejudicial. Sempre é bom lembrar que, além de analisar o tempo entre o estressor agudo e o processo mnemônico, a gente tem que levar em consideração ainda se o estressor é controlável ou incontrolável. Estressores são benéficos quando são controláveis. Então, a consolidação das memórias de longo prazo declarativas ocorre através, principalmente, de 3 mecanismos. O mecanismo de repetição, ou seja, aquele fato, ele vai ser sempre repetido, e aí você estimula, então, a consolidação da memória, não só o fato, mas o evento também, ou porque, então, aquela memória recebeu uma carga emocional, seja ela positiva ou negativa, ou através do mecanismo de associação, ou seja, o indivíduo tenta associar aquela nova memória que deve ser consolidada a uma memória que já está consolidada no cérebro. Então, seja a partir da associação, ou das emoções, ou da repetição, esses mecanismos vão fazer com que o hipotálamo estimule aquele circuito das memórias declarativas que estão no córtex, e aí aquele circuito vai ser estimulado como? Através da indução de LTP. A LTP, que se chama potencial de longa duração, nada mais é que o fortalecimento das sinapses. Fortalecimento através do aumento de neurotransmissores, aumento de receptor pós-sináptico ou formação de novos botões sinápticos. Isso tudo é modulado por neurotrofinas como o BDNF. Então, as neurotrofinas estimulam todo esse fortalecimento sináptico que vai fortalecer o circuito daquela memória e facilitar a consolidação. Então, aplicando aquele conceito que nós vimos no slide passado entre estresse agudo e crônico e as fases da memória de longo prazo declarativa, nós temos esse novo diagrama que mostra isso no contexto de aprendizado. Então, veja, aqui é o contexto do aprendizado. Se o estresse agudo ele ocorre bastante antes do processo de aprendizado, ele vai prejudicar esse processo. Se ele ocorre imediatamente antes, ele favorece. Se o estresse agudo ocorre imediatamente antes da consolidação, vai favorecer a consolidação. Se o estresse ocorre antes do resgate, ele sempre prejudica o resgate. Então, é muito importante nós termos uma noção de como é que o agente estressor modula a memória, principalmente porque se tem a ideia de que sempre o agente estressor ele é prejudicial para as memórias. E nós já aprendemos aqui nessa aula que o estresse agudo, tanto mediado pelas catecolaminas quanto pelo cortisol, é benéfico para a memória de curto prazo, e agora estamos aprendendo o estressor agudo controlável, dependendo de onde ele ocorra, ou seja, de que fase do processo mnemônico ele ocorra, ele pode, sim, também incrementar o processo de aprendizagem. Agora vamos discutir um pouquinho sobre as memórias não declarativas. O que é? As memórias não declarativas de longo prazo é o armazenamento permanente de hábitos e habilidades que são evocados de maneira inconsciente na maioria das vezes. Quais são os tipos? A memória motora, de hábitos e de habilidades, e a memória emocional. Como é que se adquire? Como é que se capta essa memória? Pode ser de maneira consciente, pode existir um aprendizado consciente, por exemplo, a memória motora, ela necessita de um aprendizado consciente, apesar de que quando ela é evocada, quando a gente relembra aquilo ali, muitas vezes o desenvolvimento daquela atividade motora ocorre de forma inconsciente.
Como assim? Vamos lá. Para a gente aprender a andar, a gente precisa, sim, de um esforço consciente e até demora um tempo. Mas depois que a gente aprende a andar, a gente resolve andar de maneira consciente, mas quando estamos andando, se torna automático. Dirigir é o mesmo processo. O processo de aprendizado motor de dirigir, ele exige uma consciência, uma dedicação e uma repetição. A partir do momento que nós aprendemos a dirigir, a gente consegue dirigir escutando música, conversando com outra pessoa, escutando um livro. Então, aquele processo, né, de dirigir se torna automatizado. Então, as memórias não declarativas de longo prazo, motoras, apesar do aprendizado, ou seja, da aquisição ser consciente, o resgate dela, como você relembra a memória, é de forma inconsciente. Além da motora, nós temos a emocional. A memória emocional é completamente consciente, a gente não consegue, né, ter controle sobre ela. Tudo bem que a gente pode trabalhar nossa inteligência emocional através de psicoterapia, a gente viu que o exercício físico auxilia também, porque libera mensageiros químicos que elevam o humor, então a gente consegue sim reduzir o estresse associado, né, a algumas situações indesejáveis, mas ela, de forma geral, é uma memória, né? As memórias emocionais, elas são tidas como inconscientes. E aí são inflexíveis, diferente das memórias declarativas, que a gente consegue incorporar novas informações em cima daquela memória, né? As memórias não declarativas, elas são mais rígidas. Por exemplo, quando você aprende a dirigir de uma forma, você tende a repetir aquela forma de dirigir exatamente igual. Você tem um padrão de marcha, você anda de uma determinada maneira, até mesmo no exercício físico, quando você aprende o exercício físico de uma determinada maneira, você tende a repetir ele sempre da mesma forma. Inclusive, algumas vezes nós aprendemos de forma errada, e para a gente reaprender da maneira certa, é bem custoso, né? Porque essa é uma memória rígida. E o tempo de duração é permanente. Como ela é pouco flexível, então ela tem, na verdade, uma duração até maior do que as memórias declarativas. As memórias declarativas, como elas são mais flexíveis, elas podem ser esquecidas mais rápido. Já essas, não. A gente pode até passar muito tempo sem resgatar aquela memória, você pode passar muito tempo sem dirigir ou sem andar de bicicleta. Mas quando você o fizer, você vai fazer de maneira correta. E também tem capacidade ilimitada. O substrato neural para as memórias de hábito e habilidade não envolve o hipocampo. Mais uma vez, o hipocampo ele é importante para o processo de consolidação da memória declarativa de longo prazo. A memória não declarativa motora, ela tem como substrato neural os córtex motor, primário, complementar, pré-motor, ou então os núcleos da base, que estão aqui ilustrados pelo putame e pelo caudado. Além disso, o cerebelo também é muito importante para a memória motora. Vejam que interessante, como o hipocampo não faz parte desse processo de consolidação das memórias motoras, o HM, quando retirou o hipocampo, ele não teve prejuízo de aprendizado ou de consolidação das memórias motoras. Por exemplo, quando ele ia lá encontrar a Brenda Miller, uma das tarefas que ela pedia para que ele fizesse era desenhar uma estrela, como vocês podem ver aqui na figura, só que não olhando diretamente para o papel. Ele teria que olhar para um espelho e, através do espelho, desenhar a estrela. Isso é um aprendizado motor, que vejam aqui que o indivíduo tende a melhorar ao longo das sessões. Então, olha, o que é que aconteceu aqui, os erros de HM no dia 1? Vejam que os erros eram maiores, no dia 2 já eram menores e no dia 3 menor ainda, mostrando que ele aprendeu essa atividade motora. Apesar dele aprender, ele não tinha consciência de que aprendeu, porque a memória da consciência daquele aprendizado é uma memória declarativa, que é independente da memória motora. Então, quando ele ia encontrar a Brenda Miller, ele dizia, mas eu nunca fiz isso, eu não sei desenhar uma estrela, é a primeira vez. Só que, apesar dele não lembrar, ele tinha feito no dia anterior. E aí, vejam só, a resposta dele, a quantidade de erros ia diminuindo ao longo do tempo, mostrando que a memória motora dele estava preservada, apesar dele não ter ciência disso aí. Então, é mostrando, né, que as áreas importantes, então, para essa memória motora, são distintas das áreas importantes para a memória declarativa de longo prazo. E, para finalizar,
Nós trazemos aqui a memória emocional, que a gente já discutiu um pouco na aula anterior. A gente sabe que o centro das emoções é a amígdala. A amígdala recebe várias informações sensoriais, tanto direto do tálamo, quanto dos córtex sensoriais, processa essa informação, manda para a substância cinzenta periaquidutal, que vai ser responsável pelos comportamentos, manda para o hipotálamo, que vai ser responsável, então, para acionar a resposta fisiológica das emoções, que é a resposta ao estresse. A gente sabe que a amígdala tem uma conexão com o pré-frontal, como a gente já citou hoje, e aí essa conexão com o pré-frontal faz com que nossas emoções modulem os nossos julgamentos, os nossos planejamentos, né? Apesar da gente saber também que o pré-frontal inibe a amígdala, então ele não deixa que essa influência da amígdala também seja tão exacerbada. Existe a influência, mas ela é bem moderada. E aí temos aqui também uma figura que a gente já viu na aula passada, que é a amígdala influenciando, então, o hipocampo, são nossas memórias emocionais. Pouca emoção e muita emoção, a gente já discutiu também na aula passada, que é prejudicial, então, para as memórias. Então, a memória emocional, ela é principalmente, né, guiada pela amígdala, mas a amígdala faz conexão também com o hipocampo, e essa memória emocional, ela tem uma forte participação no controle, né, das nossas memórias declarativas, tanto no aprendizado, quanto na consolidação, assim como no recovery, ou na lembrança daquela memória. Então, vejam só, a modulação do estresse agudo sobre os sistemas de memória depende se ele é controlável ou incontrolável. Estressores agudos controláveis favorecem, então, a expressão das memórias declarativas dos comportamentos mediados pelo córtex pré-frontal. Se o estressor é agudo e incontrolável, o sistema de memória muda-se para as memórias implícitas. E aí, toda a questão comportamental e cognitiva vai ser muito mais mediada pelas emoções e também pelas memórias motoras, aqui ilustrada pelo estriado. Então, tanto o hipocampo, né, as memórias mediadas pelo hipocampo quanto pelo pré-frontal, elas são enfraquecidas nesse momento. O estressor crônico também leva a um enfraquecimento das memórias mediadas pelo hipocampo e pelo pré-frontal. E aí, tanto o estriato quanto a amígdala, que são os centros mediadores das memórias implícitas, né, respectivamente das memórias motoras e das memórias emocionais, eles vão, então, se sobressair e guiar o funcionamento cognitivo e comportamental do indivíduo. Turma, chegamos mais uma vez ao final da aula. Eu espero que vocês tenham compreendido de forma satisfatória a relação entre memória e estresse. Não é fácil, a gente não tem uma relação direta. Vimos que existem diferentes tipos de memórias e que esses diferentes tipos de memória se relacionam de forma distinta com estressores agudos, estressores crônicos. O estressor tem que ser analisado se ele é controlável ou incontrolável, o tempo que esse estressor ocorre em relação à formação das memórias de longo prazo declarativa. Então, é uma relação bastante complexa, mas que cada vez mais está sendo compreendida e mostra que o estresse pode ser benéfico para as memórias, mas também pode ser prejudicial. Então, depende todos esses pontos que a gente acabou de citar aqui. Então, tem mais uma vez uma lista de questões disponíveis no SIGA, que vai ajudar o processo de aprendizagem, e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço.